Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Pereira. Eu vou apresentar para vocês meu trabalho. Espero que vocês gostem. Então, o título do meu trabalho é Por favor, sentem-se, álgebra e geometria. Vamos dialogar sobre a construção do conceito de integral definida, explorando a relação entre as áreas de polígonos regulares e suas funções correspondentes. Certo? Então, eu já vou começar a falar. Principalmente quando você fala, né, da linguagem matemática, essa tradução que deve ocorrer da linguagem materna, da língua materna para a linguagem matemática, existem alguns pontos de dificuldade nos estudantes, né? E essa representação ela pode causar alguns incômodos ou algumas dificuldades, obstáculos. E, nesse caso, essa tradução depende de pensamentos geométricos e também algébricos. Nesse caso, a gente chama de pensamento geométrico, é quando a gente tem a visualização e análise de formas, tamanhos e posições no espaço. A compreensão das propriedades e relações entre figuras geométricas, como ponto, linha, reta, ângulo, superfícies, no geral. Quando a gente fala no pensamento algébrico, já é mais na questão de manipulação, né, e organização de símbolos, fórmulas para resolver problemas matemáticos. No caso do pensamento algébrico, precisamos transformar, né, algumas operações, expressões, simplificar para que a gente consiga resolver, principalmente as equações também. E na matemática a gente representa vários fenômenos pelo pensamento geométrico e o pensamento algébrico. Então, no geral, existe uma memorização mecânica desse processo pelos estudantes, o que faz eles realmente não compreenderem, né, ou associarem as relações existentes, até para facilitar a percepção, a visualização nos cálculos. Então, o objetivo do trabalho foi analisar o engajamento dos estudantes no desenvolvimento dos pensamentos matemáticos, geométrico e algébrico, na transição dos cálculos de área de figuras geométricas planas convencionais para a aplicação da integral definida. Então, antes de desenvolver o conceito de integral definida, trabalhou-se com essas ideias iniciais para a conexão ser mais, né, fidedigna, para ter mais uma abertura da mente também. E como fundamentação teórica, nós temos, né, como base do estudo também, a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, 2003, onde ele distingue o que é uma aprendizagem mecânica e uma aprendizagem significativa. Então, toda associação do novo conhecimento com o conhecimento anterior, que ele chama de subsunsor, não pode ser de forma arbitrária, né, de qualquer jeito, sem conexões, sem conhecimento prévio, e também não pode ser literal, ou seja, sem um contexto. Principalmente nas análises matemáticas, o contexto é importante para validar uma resolução. E a aprendizagem significativa considera o que o estudante já sabe para fazer as associações, né? Então ela é não arbitrária e não literal. Ou seja, dependendo do contexto, vai fazer a diferença no resultado, nessa análise, essa validação. Então, um conhecimento com maior qualidade é aquele com que você mais conecta as informações posteriores, novas, com as anteriores. E também nesse processo de aprendizagem, existem vários obstáculos ao conhecer, que é normal de acontecer, e Bachelard, 1996, vai listar vários obstáculos que podem acontecer. E o primeiro dele é a experiência primeira, a superficialidade dos conhecimentos quando a gente vai aprender. A gente tenta resumir ou sintetizar a primeiro instante. E isso pode induzir a erros, né, ou concepções alternativas. E à medida que a gente vai passando a conhecer, nós vamos estruturando esse pensamento. Mas sempre a gente pode ter desvios na concepção tanto para generalizar, para especificar. Então, é necessário fazer uma imersão de estudo, né? Vivenciar mesmo o processo científico, dos métodos científicos, para não ser algo arbitrário e ter uma sistematização, tem que ser sistemático o processo. Nós temos também a taxonomia de Bloom no processo, onde você vai avançando
as habilidades, né, as funções psicológicas superiores, já que o objetivo é avançar sempre no nível de conhecimento, no nível cognitivo desse conhecimento. Então, a gente vai desde atividades de memorizar, de apresentação, de compreensão, de aplicação, de análise, de avaliação, até aquela que tem um estágio superior, que é de criação. Criar exige criatividade, exige então conhecer todos os degraus anteriores, nesse caso, para poder avançar. Então também é de suma importância a taxonomia de Bloom nesse processo em relação ao trabalho. E também existem vieses de análises, né, de conhecimento. Se você não está, de alguma forma, levando essa informação para um lado, abandonando o outro, ou supervalorizando uma coisa, desvalorizando outra, ou mesmo a questão do conhecimento, né? Porque, de acordo com Dunning-Kruger, 2009, esse efeito de que a pessoa acha que ela sabe, mas ela não aprofundou o suficiente para fazer uma análise mesmo, uma fala sobre isso. Então, essa pretensão de achar que conhece tudo, que sabe tudo, e na verdade nem se aprofundou. Isso também acontece bastante no processo do viés, né, que se tem no processo da pesquisa, do estudo. E, por fim, o objetivo mesmo, né, como a gente disse, é falar o que é integral. Então, a integral definida, ela envolve um pensamento algébrico a partir de funções para você calcular áreas de figuras abaixo da curva, sob a curva. Mas esse movimento também depende, porque a gente aprende a calcular áreas de figuras, vamos dizer, regulares, mais simples, de uma forma usando fórmulas, muitas vezes de uma maneira repetitiva, uma maneira sem conexão, uma maneira mecânica. Mas elas têm também o seu nível de desenvolvimento. Só que às vezes o estudante não conhece ou não busca. E a integral definida, ela é um movimento, né? Aqui eu coloco algumas figuras para vocês verem, né? O triângulo, o quadrado, né? O trapézio, o retângulo, o losango e a circunferência, que no caso a gente vai chamar de círculo aqui. Então, para todas elas, nós temos fórmulas convencionais para calcular a área, porque são figuras já estabelecidas e regulares. Mas aí vem um problema: como calcular áreas de figuras que não são regulares, que são curvas, ou que não têm uma definição poligonal, né? Então, a integral definida vem para resolver esses casos. Mas existem relações anteriores dessas figuras tradicionais com a integral definida. A integral definida é uma técnica matemática que dá também para calcular a área de figuras dessas tradicionais. Então, fazer a conexão do que já sabe, se conhece com o novo conhecimento é muito importante, especialmente na área das engenharias. E a integral definida, então, é uma forma de calcular, né? Pegando esse esqueminha aqui, se você tem uma curva e uma área abaixo dessa curva, se você colocar vários retângulos e fatiando, 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 a soma de todas as áreas desses retângulos vão ser bem próximas à área, né, da abaixo dessa curva. Então, essa soma de Riemann, ela ajuda nesse processo. Então, tem uma definição, que é a integral definida. Se você conhecer o intervalo inicial e final, você consegue descobrir, né, calcular a área sob a curva ou sob formas geométricas, figuras que não são convencionais, são lineares. Então, a pesquisa teve uma abordagem qualitativa, descritiva, com procedimentos de campo. Os sujeitos da pesquisa foram 32 estudantes da engenharia de produção de uma instituição privada do ensino superior. Quais foram as etapas? Primeiro, eu entreguei as figuras com uma malha, né, gráfica para que eles pudessem calcular a área das figuras geométricas planas tradicionais, né? Cada grupo recebeu duas figuras e o plano cartesiano para que eles pudessem calcular, fazer as aferições, as medidas e calcular de maneira tradicional. Num segundo momento, eles receberam novamente essas figuras da etapa um, porém resolveram a partir de funções matemáticas escritas usando a álgebra em si, e não as medições das figuras, mas os intervalos para a aplicação da integral definida. Obviamente, foi feita uma explicação da técnica para que eles pudessem resolver e depois fazer uma análise. E, por fim, o debate sobre os resultados encontrados
na etapa 1 e na etapa 2. E aí é interessante, né? Porque eles pegavam um trapézio, por exemplo, colocavam nesse plano cartesiano e com as medidas calculava a área do trapézio pela fórmula. E também, no segundo momento, então, esse mesmo trapézio já vinha com uma função, né, definida que define essa reta e a área sob ela, né? E aí eles calcularam usando a função e não o plano cartesiano com as aferições. Bom, como resultado, no primeiro momento, eles realizaram então as medições. Então, aqui eu coloquei, né, são 4 grupos com 8 pessoas, né, cada um recebeu 2 figuras e foram usando as fórmulas tradicionais e encontrando os valores, né, das áreas. Inicialmente, eles tiveram uma dificuldade em lembrar como proceder no caso de não ter uma fórmula específica, por exemplo, trapézio, mas eles usaram um recurso muito importante, que é fazer o quê? Dividir a figura do trapézio em figuras mais conhecidas, como retângulos, triângulos, e aí eles conseguiram resolver, né? 19% tiveram essas dificuldades, 6 estudantes. Já no momento 2, né, 75%, 24 estudantes, observaram a relação geométrica entre o modo tradicional, a forma geométrica e a função que define a área sob essas curvas ou essas retas. Isso foi interessante, que era um dos grandes objetivos, esse engajamento, para eles perceberem a origem e uma outra forma mais avançada de resolver. E uma coisa interessante que eles observaram também os intervalos no gráfico, que é importante, né? E também a conexão das medidas coletadas de uma forma tradicional com as medidas calculadas, usando as medidas calculando a forma da integral definida. Então, isso foi bem interessante, o espanto, o olhar, sorriso, deu igual, nossa. Então, essa credibilidade de estar percebendo e até desenvolvendo a questão deduzindo, né? A gente não deduziu a fórmula tradicional, mas a gente consegue perceber como que a integral definida chega para resolver o cálculo de áreas de figuras tradicionais também. Então, a cobertura é maior. Então, essa percepção foi bem interessante, para não sair só colocando o conceito e resolver. Não, é uma forma de perceber que dá certo, dá para acreditar. Os intervalos são importantes, porque muitas vezes eles têm dificuldade em fazer isso. Bom, então, como conclusão, a exploração desenvolvida foi importante para o estabelecimento dessas relações entre área de figuras tradicionais com o método, né, da integral definida. Eles super participaram, compraram a ideia, então foi bem mais divertido, bem mais interessante do que chegar só colocando a fórmula, definição e jogando exercício. Então já foi uma diferença aí, uma reengenharia da sala de aula. Então, foi possível transpor essa técnica da integral definida para os casos que não possuem fórmulas matemáticas convencionais. Então, os desafios matemáticos no passado fizeram, né, essa demanda e os matemáticos, então, desenvolveram essa forma de resolver. Com isso, depois eu passei, então, a colocar questões mais elaboradas e eles já tinham esse feeling, então foi muito mais tranquilo eu passar, né, desenvolver esse conteúdo com eles. Certo? Então, agradeço muito, né? Meu e-mail tá ali. Essa prática foi simples a princípio, mas ela foi muito norteadora. Eles compraram muita ideia e tirou aquele estigma de que o cálculo, né? Cálculo 1, cálculo 2 é muito difícil. Realmente exige necessidade de estudo mais empenhado, porém de uma maneira mais tranquila, para não passar aquele peso todo. Então, eu considerei super importante. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui com vocês. Até a próxima.